primeiro vai ser João 3,16, porque nós estamos pensando em Jesus Cristo nessas primícias. Obrigado, querido. Glória a Deus. Eu queria falar para os irmãos que Deus não deu primícias no sentido de colheita, mas deu o que tinha de mais precioso. Então, não é só dar algo, é dar com valor, prioridade e entrega verdadeira. Eu ontem, quando eu fui para a cama dormir, a gente fez um churrasquinho lá em casa, né? Foi muito bom, muito tempo que a gente não fazia um churrasco. A minha esposa, não, estou precisando de um churrasco aqui em casa, vamos fazer? Eu falei assim, bora fazer, Cristina. E nós fizemos um churrasco onde convidamos a minha cunhada primogênita e o meu irmão primogênito lá para casa, e a gente conversou bastante. Foi uma noite muito agradável diante do Senhor. Foi reencontro de família. Esse encontro de família é muito gostoso. Continue fazendo, viu, irmão? Está aprovado. Eu sei que na sexta-feira vocês estiveram no lugar maravilhoso, teve muita diversão. Tenho certeza que teve muita presença do Senhor naquele lugar, que eu fiquei sabendo que teve um culto, pastor, lá. Glória a Deus. A gente não sabia que ia ter esse culto, viu? Mas se soubéssemos, né, esposa, teríamos ido. Então é bom saber que sempre que você se encontra, tem esse encontro com o Senhor. Isso é muito bom. Então o que eu quero falar para os irmãos nessa noite é: Deus muda ambiente para cumprir propósitos. Pode repetir comigo? Deus muda ambiente para cumprir propósito. Mais uma vez, Deus muda ambiente para cumprir propósito. O que diz o Salmos 37? Pode colocar aí para mim, meu querido? Salmos 37, a partir do primeiro versículo. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Vamos ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler o Salmos 37 agora. Não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confie no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. E o 5 nos diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o fará. Deus, essa é a tua palavra, meu Pai. Me use, meu Pai bendito, como o Senhor me usou nessa madrugada, meu Pai, como o Senhor falou tanto em minha mente, tanto no meu coração, nessa madrugada, meu Pai, porque eu aproveitei muito desse tempo que eu não dormi, meu Pai, mas a presença do Senhor, ela é real, ela nos traz paz, meu Pai, ela nos traz paz, meu Pai, muito obrigado, Jesus, amém. Então, irmãos, nós fizemos um churrasquinho em casa ontem e eu passei a noite toda acordado, estou acordado até agora. Mas eu falei para o Senhor, Senhor Deus, já que é para ficar acordado, então ministra na minha mente, nesse momento que eu estou aqui, fala comigo tudo aquilo que eu preciso de saber, ministra a tua palavra verdadeiramente no meu coração, porque eu quero alimentar, irmãos, e quando a gente dorme, o Senhor está nos alimentando, mas quando a gente está acordado também, o Senhor está falando com a gente, e um coração voltado para o Senhor, isso Ele vai fazer. Então, quando você acordar pela noite, conforme eu disse antes aqui, aproveita que é o momento que o Senhor quer te ouvir. Fale com Ele, dobre os seus joelhos, ore, fala com Ele tudo aquilo que você quer. E dizendo aqui para os irmãos sobre o Salmos 37,5, entregar o caminho ao Senhor parece ser muito fácil, mas é nas situações que vemos que se realmente entregarmos, desculpa, irmão, mas é nas situações e que vemos se realmente entregamos. Só que muitas vezes a demora nos faz pegar de volta aquilo que nós entregamos. Muitas vezes a gente entrega o caminho ao Senhor nas nossas dificuldades. Muitas vezes a gente fala, não, Senhor, está com o Senhor porque eu não consigo mais fazer. As minhas forças acabaram. E quando a gente verdadeiramente entrega, o que acontece com a gente? A gente descansa.
Mas quando demora, e a gente começa a pensar, poxa, está demorando. E quando a gente conta para alguém, então piora as coisas. Porque alguém disse assim, se eu estivesse no teu lugar, eu faria dessa forma. Por que eu estou falando de primeiro, irmãos? Entregar ao Senhor o caminho. Entregar ao Senhor o caminho é primícia. Eu pego tudo que eu tenho, não tem mais nada desse mundo que possa me envolver. O que eu faço? Eu entrego para o Senhor as minhas dificuldades. E entregar o caminho, eu me indagava com o Senhor. Eu falei, oh Deus, mas o meu caminho é muito ruim para te entregar. Eu vou te entregar uma coisa que não presta nem para mim. Eu vou te dar uma coisa que nem presta para mim. E o Senhor fala, não, pode me entregar. Pode me entregar, porque quem endireita sou eu. Quem muda sou eu, quem transforma sou eu, e eu tenho vivido isso, e eu tenho passado essas situações, né? Mas o Senhor sempre tem falado comigo, entrega os seus problemas, os seus defeitos, porque eu vou endireitar, eu vou mudar a tua vida. Por que eu falo isso, irmãos? Eu tenho 54 anos, e eu já falei para os irmãos que eu casei, não sei se eu casei cedo, né? Eu casei com 22 anos, talvez a minha esposa que tenha casado cedo, né? Mas todos os dias a gente ia para a igreja, todos os dias, era de segunda a segunda, a gente estava na casa do Senhor. Para quê? Para nos tornarmos fortes hoje. Tudo que a gente faz hoje, irmãos, muitas vezes na palavra do Senhor, tudo que a gente faz hoje é para estarmos fortes amanhã, para estarmos bem nutridos no dia de amanhã, porque as tribulações vão chegar, as dificuldades vão chegar. E aí quando a gente entrega o primeiro de tudo ao Senhor, quando você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, Ele vai fazer, Ele vai mudar aquilo que precisa ser mudado, Ele vai transformar aquilo que precisa ser transformado. Essa mudança muitas vezes nos trazem desconfortos e chegamos até a reclamar. Pensamos o que as pessoas estão dizendo a respeito desse momento sensível em que estamos passando. Nossos próprios pensamentos nos condenam. Aí vem a pergunta, não somos crentes, servos do Deus vivo? Por que estamos passando essas provações? Gostamos de estabilidade, mas Deus trabalha com processo e não com zona de conforto. Por isso Ele nos reposiciona. E essa noite eu fui mais uma vez reposicionado. Porque toda palavra que a gente amadurece no nosso coração, tudo aquilo que a gente entende, entregar ao Senhor primeiro, irmãos, é o primeiro de tudo. Hoje nós estamos fazendo a festa de primícia, mas amanhã é um novo dia. Amanhã é segunda-feira, o que você vai dar de primícia para o Senhor? E depois de amanhã, terça-feira, qual que vai ser a sua primícia ao Senhor? E muitas vezes a gente acorda já preparando tudo aquilo que a gente vai fazer no dia, e muitas vezes Jesus não está inserido nesse dia, o que é que nós vamos fazer? A gente acorda preocupado com o trabalho, preocupado com o trânsito, preocupado com fechada, nossa, será como é que vai ser o meu dia no trabalho hoje? Preocupado com aquele orçamento, com aquele trabalho que você deixou na sexta-feira para entregar na segunda-feira, e esquecemos do Senhor, esquecemos que aquele que cuida de nós está aí, foi assim, aí, te dei vida hoje, as minhas misericórdias se renovaram para a tua vida, e aí, a tua preocupação muitas vezes afasta o Senhor da tua vida. Aquilo que você pensa que você quer fazer durante o dia, que você não insere o Senhor. Eles fizeram um estudo nos Estados Unidos. Eu ouvi isso de um pastor Newton, que era da minha igreja, mas ele era muito estudado nesse ponto. Ele que faleceu, que era lá da comunidade onde a gente estava. Ele disse que durante o dia nós temos 35 mil decisões para tomar. Eu falei assim, 35 mil decisões, como é que funciona isso? Mas aí quando a gente começa a pensar, a gente vê que realmente a gente tem muitas decisões para tomar durante o nosso dia, e muitas vezes o Senhor não está inserido em nenhuma. E muitas vezes a gente vai pela decisão daquilo que a gente ouviu, daquilo que foi preparado de alguém. Um enviado de Satanás muitas vezes nos fala o que fazer, e muitas vezes a gente faz. Ele chega, olha no Google, não é para você tomar esse remédio não, eu sei que o médico te passou, mas não é para você tomar. E a gente chega no trabalho, e a gente está lá do lado do colega, o telefone dele toca, avisa que eu não estou aqui, estou saindo vazado aqui. Coisas simples que acontecem na nossa vida, e a gente toma sempre as decisões erradas, sempre decisões precipitadas. Mas o que a gente quer em relação à primícia? A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acorda, Deus, muito obrigado por eu estar vivo hoje.
Muito obrigado pelo meu carro, muito obrigado pelo IPVA que eu tenho que pagar. Você tem que pagar IPVA porque você tem carro, olha como é que Deus é bom. Ah, tem um tanto de vasilha para lavar, ainda bem que você tem vasilha. Tem uma casa para limpar, ainda bem que você tem uma casa. E muitas vezes a gente reclama do salário, ainda bem que você tem um salário. Reclama do ônibus, ainda bem que você tem dinheiro para pegar o ônibus. Reclama até do Uber, ainda bem que você tem dinheiro para pegar o Uber. Isso é só para rico, irmãos. Teve um dia que eu fui pegar um Uber vindo do meu trabalho, aí me cobraram R$26 do Castelo até minha casa. Eu falei assim, vou pegar não, vou pegar um ônibus de R$5. Vou descer lá no Del Rey eu pego um Uber, pensei se vai ficar mais barato. Paguei, quanto que é a passagem hoje? 5? Misericórdia. 6,25 uma passagem, peguei de lá até descer lá no Del Rey, aí cheguei lá, eu fui chamar o Uber, R$35. Eu falei assim, meu Deus, vou a pé. Peguei outro ônibus, desci lá do Minas Shopping, até minha casa eu fui a pé, uns 4 quilômetros. O outro dia eu estava saindo do meu trabalho, precisava de falar com o Senhor, precisava de me entregar no dia ao Senhor. Eu falei, quer saber, eu vou a pé, dá 10 quilômetros, com a mochila das costas. Botei a mochila nas costas, não é porque eu não tinha dinheiro, que eu não tinha carro, automóvel para vir, não. Eu falei assim, não, eu quero conversar com Jesus hoje. Fui a pé, gastei 1 hora e 15 minutos, andei até bem, né, 10 quilômetros, e ainda coloquei ainda no meu celular, falei assim, olha, essa caminhada é para mim falar com o Senhor, me indagar com o Senhor das coisas. Aí quando eu falo de primícia, Deus chegou lá no céu e disse para Jesus, falou assim, Jesus, tem uma obra para o Senhor fazer lá embaixo. Aí Jesus, quando ele estava sendo ovacionado pelos anjos, adorado pelos anjos, e ele chama, Jesus, vem aqui, e muitas vezes Jesus nos chama para fazer a obra, e a gente fala, não, não vou não. Por que eu falo isso para os irmãos? Um dia de Natal, eu passando do Minas Shopping lá que agora é Açaí, tinha uma mulher sentada lá no chão, com um menino no colo, dia 23 de dezembro, véspera de Natal, e eu passei direto por essa mulher, aí o Senhor lá na frente falou assim, você não vai parar? Eu olhei para trás, olhei assim, falei assim, parar onde? Eu entendi quando o Senhor disse para mim assim, você não vai parar? Eu parei, e voltei, e falei assim, Deus, eu vou tirar um dinheiro e vou dar para essa mulher. E tirei o dinheiro, Deus falou para mim assim, mas não é só o dinheiro. Senta aí e vai orar com ela. Eu falei assim, Deus, tem um tanto de gente passando aqui, como é que eu vou fazer isso? Não, senta aí e vai orar com ela. Primícia, irmãos, é quando a gente entende que o primeiro não é somente o primeiro é do Senhor, não, porque tudo é de Deus. Porque tudo é de Deus. E eu sentei e orei com essa mulher, e falei com ela assim, olha, Deus tem um propósito na tua vida, Deus vai mudar a sua condição, aquilo que você está vivendo agora não é para você. A palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você também vai vencer em nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor Jesus foi chamado para vir nessa terra, e veio aqui, e mudou a vida do homem, porque ele estava acorrentado. E quando o Senhor veio, falou assim, olha, eu não vim aqui somente para salvar, eu vim aqui para mudar a tua vida, e hoje o Senhor vai mudar a tua vida em nome de Jesus. Quando nós entregamos a Deus como primícia, tudo se transforma. Você pode até ofertar algo, mas se o seu caminho não estiver entregue, não é primícia no sentido espiritual completo. Por outro lado, quando alguém realmente entrega o caminho a Deus, passa a confiar antes de ver, obedecer antes de entender, e naturalmente honrar a Deus com o melhor: tempo, decisão e recurso. Você não entende, mas continua caminhando. Entregar no hebraico consiste na ideia de depositar completamente, tirar das suas mãos, literalmente rolar sobre, colocar todo o peso da sua vida nas mãos de Deus. Confiar não é sentimento, confiar é decisão. Ele tudo fará.
Deus não falha no processo, Ele termina o que começou, assim como está escrito em Filipenses 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Confiar, irmãos, não é sentimento, confiar é entregar totalmente ao Senhor todo o teu caminho, todas as suas dificuldades, aquilo que você um dia não conseguiu fazer, o Senhor quer te fortalecer nesse dia, nessa noite, para que você consiga fazer. Vamos entender o que Deus pediu para Abraão em Gênesis 12. Deus manda sair da sua parentela e da casa de seu pai. Ele estava seguro, estável, naturalmente, mas Deus o envia para uma terra que ele mostrou, que ele ainda ia mostrar. Não mostrou antes, pediu apenas obediência antes da explicação. Não lhe deu um mapa, apenas pediu. Então saiu sem saber para onde iria, confiou no direcionamento, mas se teve ficado, não viveria a promessa. Se ele tivesse ficado naquele lugar, ele não viveria a promessa. Irmãos, muitas vezes Deus arranca algo de nós, tiram pessoas da nossa vida, nos mostra um novo reposicionamento. E muitas vezes quando o Senhor tira, o que a gente faz? A gente quer trazer de volta, a gente quer buscar para nós. Muitas vezes quando alguém sai da nossa vida que foi permissão de Deus, a gente sente falta, muitas vezes a gente chora. Mas aquilo ali poderia te parar, assim como foi com Abraão. O Senhor precisou de tirar ele da terra onde ele morava, da segurança onde ele estava, para um lugar que o Senhor nem tinha falado para ele onde era ainda. Mas o Senhor só pediu ele uma coisa: obediência. Muitas vezes não é o lugar, é obedecer, é fazer aquilo que o Senhor espera. Em 2 Coríntios 4, 16 e 18, nos diz assim: por isso não desfalecemos. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas as coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E aí a gente começa a entender que o Senhor, quando Ele nos fala, vou pegar aqui a minha cópia que eu fiz lá no meu trabalho, vou começar a pregar agora, irmãos. Amém? Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou falar o que Deus, porque eu vou falar de novo o porquê das primícias, o que Deus faz nas nossas vidas para nos transformar, para nos trazer, para nos fazer por cabeça e não por cauda. E muitas vezes a pessoa fala assim: eu não tenho nada, como que eu estou por cabeça? Eu não tenho nada. Ele que pensa, você tem a presença do Senhor, você tem tudo. Porque a matemática do Senhor ela é muito sobrenatural. Nada com Deus é tudo. Tudo sem Deus não é nada. E eu venho, irmãos, de um trabalho, eu trabalhei na Fiat por 22 anos, e eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, e um dia eu fui desligado daquele lugar, e quando eu cheguei diante do RH, que me chamou, eles falaram comigo: ó, Romilson, hoje nós estamos desligando você, o motivo é esse, eu falei assim: não são vocês que estão me desligando, foi o Senhor que disse que o meu tempo aqui acabou. E tempos depois, eu estava na minha casa, trabalhando com meu irmão, na oficina, e aí a gente conversou muito a respeito de eu voltar a trabalhar, porque o desespero muitas vezes batia na porta, né? Mas eu confiava, eu falei assim: eu prefiro confiar. E aí, irmãos, eu orei ao Senhor e falei: Senhor Deus, se o Senhor me der um emprego, se eu não ficar muito tempo em casa, não vou exigir muito do Senhor, não, porque muitas vezes a gente é muito falho, irmãos, diante do Senhor. Mas se o Senhor me der um emprego, o primeiro salário eu vou entregar nas primícias lá na tua casa. E aí, uma empresa me chamou para trabalhar, e eu fui. Quando eu cheguei lá na empresa, me perguntaram assim: ô Romilson, estou vendo o seu currículo aqui, mas quanto que você quer ganhar? Eu comentei isso com o pastor, eu falei assim: eu quero ganhar um salário mínimo. E ele falou assim: como assim um salário mínimo?
Eu sou humilde, né? Um salário mínimo, só está saindo dinheiro da minha conta, o meu acerto já está acabando, um salário mínimo é o suficiente. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu não vou te pagar um salário mínimo, não. Eu vou te pagar 5.000 reais. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus, hein? Glória a Deus. E aí, irmãos, me pagaram. E eu falei assim, e comecei a trabalhar. Ia começar a trabalhar no dia 20. Olha como que Satanás é. Dia 20, para me receber o meu primeiro salário. E qual dia? No dia 1º. Ia dar quanto? 10 dias de salário. E eu falei assim, ó, esse só 10 dias de salário, né, Deus? O RH me chama e falou assim, olha, você vai descansar esses 10 dias. Eu vou falar, pintou no meu coração. Você vai trabalhar esses 10 dias e você vai começar a trabalhar no dia 1º. Tá bom? Tá bom, glória a Deus. E comecei a trabalhar no dia 1º. Irmãos, no dia 10 eu recebi o meu salário. Eu enfiei tudo dentro do envelope, não falei nada para a Cristina. Né, Cristina? Enfiei tudo dentro do envelope e entreguei na casa do Senhor. Irmãos, mas foi aquilo que o Senhor tocou no meu coração para fazer. Foi meu. O Senhor tocou no meu coração e eu entreguei na casa do Senhor. Não me faltou nada, absolutamente nada. E eu voltei a trabalhar, foi na época daquela doença aí que matou um tanto de gente, pandemia. E foi naquela pandemia. E eu vou falar, pastor, as igrejas eram cheias. Quando começou a pandemia, foi uma prova para muita gente, irmãos, e muita gente ainda não voltou para a casa do Senhor. Muita gente ainda não foi convencido que a volta do Senhor está próxima. E aí eu entreguei na casa do Senhor e pensei assim, não, vai faltar. Mas o Senhor não deixa faltar nada. A matemática com Deus, ela é muito certa. E não faltou nada. O Senhor não me deixou faltar nada. Então como não entregar a primícia ao Senhor? Daquele que cuida de tudo que a gente tem. Como não tirar o primeiro dia da nossa vida ao Senhor? O primeiro suspiro que a gente dá? Por quê? Por que não escorregar na cama e orar ao Senhor? Deus, eu entrego esse dia ao Senhor, que ele seja repleto de pessoas loucas para ouvir a palavra do Senhor através de mim. E quando eu oro para os meus irmãos, eu falo assim, Deus, me usa para levar a tua palavra, que pessoas me incomodem para ouvir a palavra, que quando eu estiver dentro do ônibus, alguém me cutuca que tem uma palavra para me ouvir aí. Por que eu falo isso? Porque eu saí da minha casa para ir para a academia. É onde eu mais prego a palavra do Senhor, é dentro da academia. Onde eu mais falo do amor do Senhor, é do caminho que eu faço da minha casa até onde eu vou treinar. E porque eu preciso de treinar hoje, irmãos, é por causa de saúde. Não é para ficar, como é que chama? Arnold Schwarzenegger, não. O shape, né? Mas o Senhor fala para a gente cuidar do templo dele. O Senhor mora em nós. O nosso coração pertence ao Senhor. E quando o Senhor ele começa a cuidar da gente, a gente começa a entender que a gente precisa de colocar o Senhor nas nossas decisões, tudo muda. Conforme eu disse para os irmãos aqui, tudo muda. E eu há pouco tempo agora, eu vim aqui nessa casa e preguei sobre o limite do homem e o agir de Deus. E aí a gente vive aquele momento de dificuldade que a gente tem, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Deus vive. Hoje, irmãos, quando a gente passa por uma situação difícil, onde que a gente busca socorro? Muitas vezes não é em Deus, a gente busca no primeiro que aparece na frente. Eu cheguei no pastor de uma igreja quando eu estava passando uma tribulação. Depois da pregação eu viajei, eu vou contar para os irmãos aqui rapidinho, irmãos. Quando o Senhor disse que a gente teria tribulação, o Senhor, ele falou sério, a gente teria. E a gente tem que dar manutenção na nossa salvação todos os dias, irmãos. Né? Uma vez salvo, salvo para sempre, não. A manutenção ela precisa ser dada na nossa vida todos os dias. Todos os dias temos que colocar diante do Senhor, pedir perdão dos nossos pecados, dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, que vão em fronteiras que não são agradáveis ao Senhor, dos nossos passos, muitas vezes da palavra que a gente fala contra um irmão que precisa de ouvir algo bom, e a gente deixa de falar. E aí eu tive um surto muito doido, numa madrugada, eu estava em Augusto de Lima,
Passei muito mal, não consegui procurar os meus irmãos que mais conversavam comigo, não consegui procurar minha mãe, porque eu fiquei com medo. Quando Jesus, ele entrega a sua vida na cruz, ele pede Deus para Deus fazer a vontade dele. Eu penso que foi o pior momento que Jesus passou aqui nessa terra, por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Deus não olhou para Jesus, porque todos os nossos erros estavam sobre Jesus. E o que o Senhor falou comigo essa madrugada, tudo foi sobre Ele mesmo. Todo o nosso pecado estava sobre Jesus. E Deus não olhou para Jesus, porque eu senti a mesma coisa. Parece que Deus saiu da minha vida nesse dia. Nesse dia eu não queria voltar para casa, eu não queria chegar na minha casa, eu não queria ir para o trabalho, eu não queria ir na casa da minha mãe, eu não queria conversar com os meus irmãos, eu não queria conversar com ninguém. E eu me desesperei, irmãos. Eu me desesperei, subi na minha laje e fui orar. Eu comentei isso para os irmãos, mas foi muito duro, foi muito pesado o sentimento que eu tive naquele momento. E eu saí do meu trabalho, eu fui para o hospital, e o tempo ia passando e nada resolvendo. O tempo ia passando e as pessoas falando: olha, você tem um carro, você tem um trabalho, você tem uma esposa, você tem um filho, seu filho casou agora, toma bênção. Nada tinha sentido, nada tinha sentido. Nada mais, perdeu o sentido de tudo. Fica imaginando, se fosse no inferno, irmãos, se a pessoa entendesse que vai ser assim no inferno, ela voltava rapidamente para Jesus. E hoje eu tenho pregado isso para os meus amigos: volte enquanto é tempo, volte enquanto é tempo. Para aqueles que ainda não foram, vá enquanto é tempo. E esse momento era o momento que Deus estava tratando comigo, e eu entrei na Getsemane, onde eu nunca tinha ido. Fui da Getsemane, de uma igreja da Getsemane, mas lá nessa igreja eu nunca tinha entrado. E eu entrei e eu agarrei no braço de um pastor. Nem o meu pastor eu chamei para conversar, para falar com ele o que eu estava sentindo, porque eu queria uma pessoa desconhecida. Mas eu já tinha falado tudo para Deus, e eu agarrei no braço desse pastor e falei com ele assim: olha, Jesus não falou que os pastores fariam mais do que ele fez aqui, então faça alguma coisa por mim agora, porque eu estou morrendo. Grudei no braço dele, lá dentro da igreja dele, era meio-dia, eu estava indo almoçar com a minha esposa em casa, larguei o meu trabalho e fui para lá. Segurei no braço dele e disse: foi só, olha, eu preciso de ajuda. Mas eu sabia que o Senhor já estava olhando para mim. Talvez era um pastor que precisava de ouvir isso. Irmãos, Deus faz umas coisas muito loucas na nossa vida, e para a gente entender, eu grudei no braço dele, pastor. E ele falou assim: vem cá, vamos conversar. Era um pastor psicólogo, o pastor Beto. E ele conversou comigo, e ele falou comigo assim: você tem que entender que você está doente. Eu falei: misericórdia, eu não estou doente não. Ele falou assim: você está doente. Eu falei assim: não estou doente. Ele falou assim: você está doente. Olha o seu estado. Você está perdendo o ar. E ele conversou, ligou para o meu chefe, falou para o meu chefe. Ele falou que está com um problema de burnout. Isso. Ele falou assim: não, eu não posso estar com isso, porque eu não sei nem o que é isso. Não posso estar com isso, não. E ele ligou, eu saí, fui lá no meu trabalho, e cheguei diante do dono da empresa, e falei com ele assim: olha, não estou bem. Ele falou assim: eu sei, se você está preocupado com o teu trabalho, não precisa se preocupar não, porque enquanto eu for dono da empresa, enquanto eu tiver vida, eu vou cuidar de você. Como que o moço vai falar uma coisa dessa? Mesmo assim, nada mudou, e eu fui embora para minha casa. Depois eu entendi, Deus começou a mandar pessoas para falar comigo: olha, aprenda a respirar. Respira, solta, aprenda. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, que Ele já está tratando você já, não se preocupe. Você não vai morrer não. O Senhor está te preparando para algo maior. O Senhor está te preparando para algo muito maior que vai acontecer na tua vida. Irmãos, e começou a acontecer. Depois desse tempo, nós fomos apresentados nessa casa. Né, pastor? A gente já tinha falado, e depois a gente foi apresentado nessa casa. O que Deus tem para fazer na tua vida é grande, irmãos. Quando eu falo que você tem que ter um coração de primícia
para entregar ao Senhor. Então tenha um coração de primícia. Primeiro entregue teu caminho ao Senhor, porque trazer a primícia na casa do Senhor simplesmente por trazer, irmãos, não vai ter valor. Não é aquilo que você vê, é aquilo que está transformando o teu coração. Não é aquilo que você vê, meus olhos estão vendo, eu estou entregando ali um pacote de dinheiro, estou entregando ali 2 cestas básicas, estou entregando ali tudo que eu tinha. Não, irmãos, tudo que você tem primeiro é o coração voltado para o Senhor. O que Deus mais quer da tua vida primeiro é o teu coração, porque Ele é dono do ouro e Ele é dono da prata. E quando Deus chega em Abraão, depois de Abraão ter obedecido tudo aquilo que foi falado para ele, Deus chega nele e fala assim: não, agora eu quero outra coisa de você, eu quero o teu filho. Essa pregação aconteceu hoje de manhã, eu chamei o irmão ali e falei assim: olha, tudo de Abraão está aqui, ó, que eu escrevi tudo, viu, para mim não perder nada. Aí você foi lá e pegou minha pregação. É quando o Espírito Santo de Deus começa a falar com ele, começa a falar comigo, começa a falar com o pastor, a gente começa a entender que onde estiver 2 ou 3, sempre tem isso, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está, e onde o Senhor está, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem, e o que aconteceu comigo foi sobrenatural. Eu ontem não tenho, cadê a tua esposa, pastor? Não estou vendo ela. Fala com ela que ontem eu já não tomei, anteontem eu não tomei, há 2 dias atrás eu não tomei, hoje também eu não tomei, e eu vou falar para os irmãos que eu já me sinto curado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor chegou em Abraão, por que eu falei da manutenção que tem que ser dada na nossa vida? O Senhor todos os dias Ele quer nos reposicionar, todos os dias o Senhor quer nos reposicionar, e o Senhor chega em Abraão e fala assim: Abraão deve estar muito quietinho, está muito tranquilo, só festa por causa do filho dele, vou pedir para ele o filho dele, mas vai ser agora, vai ser o Abraão, eis-me aqui, Senhor, me dá seu filho, vai lá no Monte Moriá e sacrifique ele a mim. Abraão deve ter pensado assim: pô Deus, mas eu tenho bois, eu tenho muita coisa aqui, o Senhor quer o meu filho, aquele que demorou para chegar na minha vida, já estou velho, minha esposa já está velha. Pensamento, irmão, pensamento meu, que foi o pensamento do irmão ali também. Será que ele pensou isso? Ou ele chegou já obedecendo, falou assim: não, vou te entregar. E eu fico imaginando esse caminho dele até chegar naquele lugar. Quão doloroso deve ter sido foram 3 dias de caminhada, quão doloroso deve ser esses 3 dias de caminhada, para falar assim: nossa, vou entregar. Eu acho que ele não queria conversar com ninguém. E ele foi e falou assim: meu Deus, será que ele teve depressão? Será que ele teve uma crise de ansiedade? Como é que vai ser? Eu vou chegar lá e vou ter que sacrificar meu filho? Não sei como foi. Mas ele foi levando, chegando naquele lugar. Irmãos, irmã, Deus tem uma bênção na tua vida. Você de azul mesmo. E é grande o que o Senhor vai fazer na tua vida. Eu não sei o nome da irmã, gente. É você, irmã, de azul escuro aí? É você mesmo. Ele tem te assistido, irmã. Ele tem te assistido, mas aí, quando ele chega lá diante para sacrificar, sem medo que ele coloca o filho dele, mas o filho dele até perguntou antes, né? E aí, pai, já está tudo preparado? Cadê o cordeiro? O Senhor... Como que é a palavra? Proverá para você um cordeiro, para ele o cordeiro. Irmão, qual que é a coragem que a gente tem de entregar algo para o Senhor? Entregar literalmente a nossa vida ao Senhor, entregar literalmente o nosso caminho, não superficial. E o Senhor nos pede o caminho todos os dias, não interessa do jeito que você tem andado, o que você tem feito, quem conhece o teu caminho é o Senhor. Aquilo que a gente não escuta, o Senhor ouve. Aquilo que a gente não vê, o Senhor vê. E muitas vezes o Senhor tem nos pedido e a gente tem negligenciado, não dado aquilo que é do Senhor. E quando ele levanta aquele cutelo para sacrificar o filho, porque ele ia sacrificar, porque Deus viu a intenção do coração dele, e o Senhor brada lá do céu: Abraão,
Eu vou falar com as minhas palavras. Não toque no teu filho, não mate o teu filho. Agora, como que aquele cordeiro apareceu lá do nada, irmãos? Do nada não, Deus já tinha preparado. A gente imagina Abraão subindo no monte do lado e o cordeiro subindo do outro lado. Talvez o cordeiro parou para assistir o que ia acontecer naquele lugar. Pessoal, deixa eu ver o que está pegando aqui. Ficou lá, aguardando. Eu acho que foi o melhor cordeiro que teve em relação a um animal para ser entregue ali, sem mancha, sem mácula, totalmente perfeito para ser entregue ao Senhor. Mas ele confiou. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Hoje é dia de entregar o seu caminho de verdade. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça que o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Talvez você esteja vivendo essa mudança hoje, uma perda, uma confusão que tenha acontecido, uma incerteza. Não é o fim. Pode ser que Deus esteja te reposicionando, assim como o Senhor estava me reposicionando naquele momento que eu precisava. E Deus, Ele quer que você entregue o teu caminho. Fica de pé no teu lugar, que eu vou orar, Marcelo. O Senhor quer você de volta, meu filho, muito mais forte. Que bom que você veio, Marcelo. Vem aqui, Marcelo, em nome de Jesus, nós vamos orar por você, meu querido. Oi, irmãzinha, vem aqui, nós vamos orar por você. Em nome de Jesus, é você mesmo. Mudança de cenário e geografia. Para realizar a promessa, Deus pode mudar uma pessoa de lugar. Ambiente inadequado. Certos locais não são adequados para o cumprimento de um propósito específico. Novas conexões. Quando Deus deseja um novo nível, Ele muda o ambiente, as conexões, pessoas ao redor. Preparação do indivíduo. Às vezes a mudança de ambiente é usada para preparar uma pessoa. Confiar no processo, mudanças inesperadas são parte do governo de Deus. O Senhor só nos pede para confiar. A gente pode enfrentar muitas coisas das nossas vidas, mas a decisão o Senhor espera de nós. Irmão, um coração decidido diante de Deus muda tudo. Um coração que se volta para o Senhor muda tudo. A gente sabe que aqui seria um culto totalmente voltado na pregação de primícia, mas eu precisava de falar algo que estava no meu coração. O propósito que Deus tem para a tua vida, Marcelo, eu sempre tenho falado isso com você, quando eu chego na tua casa. Deus quer transformar a tua vida, meu filho. Deus quer transformar a tua vida. E Ele vai transformar a tua vida. Momentos que a gente tem conversado, que eu tenho visto a tua luta com a tua família, na tua casa, a saudade que você tem da tua mãe, porque todas as vezes que eu estou lá, você comenta da tua mãe, que era a tua melhor amiga. Mas existe um Deus que tem olhado para você. Existe um Deus que tem depositado algo em você, humano, que tem mudado a vida de muita gente. Porque a nossa conversa que a gente tem lá todas as vezes, com o Marcelinho, que você tem levado na igreja agora, que você falou que ele disse que ele é ateu, que ele não acredita em Deus, e você levou ele para o lugar certo. Você levou ele, cria o teu filho, direcione o seu filho no caminho, e quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Deus quer que você seja bênção na vida dos seus irmãos. É necessário de um perdão grandioso lá na tua casa, meu filho, e vai partir de você. Deus está movendo o teu coração para você ser a mudança da tua família. Porque todas as vezes que eu chego lá para conversar com você, eu vejo isso em você, a tua preocupação com a família, a tua preocupação com a saúde dos teus irmãos, com a saúde da Ivone.
com a saúde mental do Rui, com a saúde do Celso, porque a gente conversa assim, mesmo que tinha dia que você estava com raiva, que você estava com muita raiva, mas Deus quer fazer de você, meu filho, um homem que vai mudar a vida das pessoas que vão lá no teu ambiente conversar com você e tenta te desviar do caminho. Abraça ele, Edmilson. Eu vou chamar uma irmã para abraçar a irmã aqui, em nome de Jesus. Eu disse que o Senhor está aqui, eu disse que o Senhor faz coisas sobrenatural. A você que quer receber uma oração, se você sentir no teu coração, pode vir aqui, não tenha vergonha. Se você quer entregar o teu caminho ao Senhor, confia, pode vir aqui. Se você ainda não entregou completamente o teu caminho ao Senhor, vem aqui. Vem cá, meu irmão. Irmão da bateria, vem cá. É você mesmo, vem cá. Vem cá, irmãzinha, você que está com você mesmo, vem cá, vamos orar por você. É necessário você entregar o teu caminho ao Senhor e confiar que Ele vai fazer. Ele vai mudar a circunstância, Ele vai mudar, Ele vai te reposicionar. Deus da reposição está aqui, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, e Ele vai fazer nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder, nós não vamos limitar a ação do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aquele irmão de camisa vermelha, vem cá, meu querido. Vem cá. Você, oh Deus, transforme os corações, Senhor. Transforme os corações daquele que precisa, meu Deus. Mude os pensamentos, meu Pai, em nome de Jesus. Mude os pensamentos, Deus, em nome de Jesus. Não pode ter pensamento de derrota, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Começa a transformar, meu Pai, o caminho, meu Pai, para que o caminho seja do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Nós não queremos limitar a ação do Senhor, meu Deus, porque o Senhor se faz presente, meu Deus, neste lugar, meu Pai. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele de todo o teu coração e ele vai endireitar as tuas veredas. Deus, em nome de Jesus, começa a transformar, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, transforme o meu caminho, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, começa a fazer, meu Pai. Ô Jussão, vem cá, Jussão. Vem cá, Jussão. Vem, você mesmo. Ministro de louvor. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, começa a transformar, meu Pai, os corações, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, começa a transformar as vidas, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, começa a trazer na mente, meu Pai, aquilo que é necessário, meu Deus, para que continue, meu Pai, a caminhada que o Senhor colocou na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus. Transforme os corações, meu Pai. Faz o que é necessário, meu Pai. Faz o que é necessário, meu Pai. Faz o que é necessário, Deus. Faz o que é necessário, meu Pai. Faz o que é necessário, meu Deus. Deus, em nome de Jesus. Faz o que é necessário, meu Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Use na conformidade da tua vontade, pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Pai, traz cura, meu Pai. Traz a libertação necessária. As vidas, meu Deus, em o nome de Jesus, meu Pai. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Agrada-te do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia, Jesus. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, meu Pai. Aleluia, Deus.
Volte para o parado. Cada tua vergonha, Deus. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. 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 Olha aí, Deus. 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 Aleluia, Deus. Aleluia, meu Pai. Traz segurança. Traz segurança, Deus. Traz segurança, Deus. Traz segurança, Pai. Traz segurança, meu Pai, para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traz segurança, meu Pai. Aleluia. 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 Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia, Deus. Transforme, meu Pai. Transforme, Deus. Transforme, Deus. Santo é o teu nome. Olha aí, Deus. 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 Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. Exaltado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia.